Bem-vindos, Nação Garou. Eu sou Pedro Ribeiro Nogueira e este é o Teste de Enigmas. Eu tô aqui com alguns companheiros do Caerne do Discord. Eu tô aqui acompanhado do Ed. Beleza, Ed? Yo, Tudo tranquilo, cara? de boas. Beleza. Só de boas até então. Pra cumprir aqui com a tradição, se apresenta aí, fala sua tribo, seu augúrio. Peregrino Silencioso, Hagabashi. E o augúrio, cara? Hagabashi. Dá uma Hagabashi. travadinha aqui. Tô aqui também com o Marcos. E aí, Marcos, beleza, cara? Opa, tudo beleza, cara? Embora eu seja um narrador de mago, também tô jogando lobisomem pela primeira vez e eu sou hominídeo, Hagabashi, roedor de ossos. E tô aqui também com o Alfredo. Como é que tá, cara? Tudo tranquilo? Tranquilo, zero bala, sofrendo com a SICA aqui de Brasília. E pra todos que não me conhecem, eu sou Alfredo Nemesis, eu sou Ahrum, Senhor das Sombras, e não só jogo lobisomem, como vampiro, changeling e outros sistemas paralelos também. É mais fácil perguntar o que eu não jogo. Perfeito, perfeito. Muito legal. Então eu reuni aqui o pessoal do Discord para trocar uma ideia, né, sobre criação de cenário. Então eu selecionei aqui um punhado de narradores e nós vamos falar sobre a criação de cenários personalizados, cenários próprios e fictícios mesmo, né? E aí, para começo de conversa, eu queria lembrar tanto aos ouvintes quanto a vocês sobre algumas cidades que a gente tem aí na ficção, tanto nos quadrinhos quanto na literatura, quanto, enfim, em várias mídias, né? Quando vocês pensam em, por exemplo, a cidade Metrópolis, que tipo de imagem ou sensação, ou então qual é o apelo visual que a ideia traz a vocês? Pra mim logicamente, é a parte do super-homem, né? Onde que ele trabalha, que é onde ele trabalha, o nível de criminalidade era alto, né? Essas concepçõezinhas que me vêm na mente, que era meio, né, no início lá, criminalidade alta, o combate ao crime depois que o super-homem veio, que a mudança de cidade, até o visual da cidade teve uma mudança que era mais desleixado, né? Um pouquinho, né? E ela começou a se adaptar. Na verdade, a Metrópolis, ela com a presença do Superman, ela é sempre retratada como uma cidade meio futurista, né? E não só uma cidade futurista, como uma cidade progressista, né? De mudança, de transformação, solar, por assim dizer. Pode falar aí, Alfredo. Eu tava pensando era o seguinte, porque como Metrópolis tem essa tonalidade, esses tons, eu tava pensando nela como se fosse Nova York, mas nos tons mais claros dela, nos tempos de auge dela, sabe? Porque nos quadrinhos trata como se Metrópolis fosse uma das maiores cidades, até superando Nova York. Uhum. Na Então, verdade, tanto Metrópolis quanto Gotham acabam sendo reflexos de Nova York, mas de aspectos dela, né? Exatamente. Então, por conta do tom que é apresentado nos quadrinhos, a Metrópolis é justamente o lado claro de Nova York. Um lado mais vívido. Tanto que, mesmo que você for fazer aquela análise de Metrópolis com a criminalidade e tudo mais, você vê que tem a diferença de tom. Uhum. Não é como o mesmo tom de Gotham, tudo mais, que é mais sombrio, mais denso. Entendeu? Então acaba que. Desculpa. Então acaba que isso chama a atenção, que destaca bastante isso. Sim. Marcos? Opa, tudo bom? Tô aqui. Sua opinião, cara? Minha opinião sobre a cidade de Metrópolis. Quando eu perguntei, eu queria mesmo saber assim, qual é a sensação que a ideia da cidade de Metrópolis traz a vocês, né? Porque, como eu falei, eu tenho essa sensação ao pensar na cidade, ou então ao ver a representação, de que ela espelha esse ideal de futuro, né, de progresso e tal, que o herói Superman também acaba representando.
E eu quero saber qual é essa sensação que você sente ao se deparar com um cenário fictício como esse. Cara, o primeiro ponto que eu acho que chama mais atenção num cenário mais estilo metrópole é o fato de que a cidade é gigantesca. Segundo, que você não é tão importante assim para a cidade e que você é apenas mais uma pessoa. E, na presença de um enorme personagem, como por exemplo o Superman, você meio que percebe que você é apenas um ser humano num lugar, uma metrópole, né, pela própria origem da palavra, uma cidade gigantesca. E cara, ao mesmo tempo que é bastante opressivo essa sensação de você não ser importante no meio de uma cidade tão grande, é também uma coisa extremamente excitante, né? Você viver num local que a cada momento pode acontecer uma coisa inimaginável. Altas aventuras, se a gente né? pegar, por exemplo, altas aventuras no cenário de Superman, por exemplo. Aham. Legal, olha só que interessante. Com uma pergunta simples como essa, nós tivemos aqui 4 opiniões que não discordam entre si, mas que falam de aspectos diferentes. Né? O Ed falou sobre a transformação da cidade a partir do surgimento de um personagem como o Superman. Ele falou que antes a cidade ela era mais jogada, né, mais desleixada, e ela foi se tornando algo mais moderno, mais imponente a partir da introdução do Super-Homem no cenário. O Alfredo falou sobre as sensações do local, né? Sobre esse lance de ser uma localidade solar, como eu também tinha falado, e de representar todos esses aspectos que dizem respeito à nossa realidade, no caso, a cidade de Nova York. E ele também fez o paralelo com Gotham, que tem uma sensação completamente oposta. E o Marcos falou sobre o local dos personagens na cidade. Então cada um falou sobre um aspecto diferente do mesmo tema, né? Ou seja, a localização do personagem numa narrativa, seja ela numa ficção, num romance, numa revista quadrinhos ou no RPG, ela é uma coisa muito importante. Eu comecei a pergunta sobre sensações, porque eu acredito que, como narrador, essa é a primeira coisa que você tem que estar atento ao narrar, ao tentar descrever esse local para os seus jogadores. Então, passar o clima, né? Exato. Eu acho que antes de você se preocupar com a história do local, com os personagens que estão ali, com os poderes por trás dos panos e todas essas coisas que certamente são importantes, mas eu acho que antes disso tudo você tem que explicar para os jogadores onde ele está, né? Então, por exemplo, se nós estivéssemos falando sobre Metrópolis, se nós estivéssemos fazendo um jogo de GURPS Supers em Metrópolis, eu começaria narrando para vocês falando sobre o sol, sobre o céu, sobre os arranha-céus, né? E sobre a modernidade do local. Eu situaria a primeira cena pela manhã, né? Durante o dia. E se eu fosse narrar em Gotham, ia ser completo oposto. Eu não ia representar eu não ia falar sobre o céu matutino, não ia falar sobre o sol, não ia falar sobre modernidade, mas sim sobre decadência, sobre sombras e becos e criminalidade, né? E aí as sensações elas têm que ser palpáveis. Então, eu acho sempre legal, para você criar o clima do jogo mesmo, você pensar em todos os 5 sentidos para descrever para os seus jogadores, especialmente se a gente está falando de lobisomem, no qual os sentidos têm um papel ainda mais preponderante. Você ia falar alguma coisa, Alfredo? Não, é porque quando você começou a falar, eu achei interessante porque não sei se você vai concordar comigo, quando teve aquele filme, a trilogia do Batman, do Nolan, você vê que ele consegue passar 100% esse negócio do clima. Sim. Você vê que não tem muitas imagens de sol, essas coisas assim, poucas, são raras, eles passam aquele clima opressor. Na verdade, cara, assim, o primeiro filme, o Batman Begins, ele é quase completamente durante a noite. Agora, o Batman Cavaleiro das Trevas, que é até um filme assim, melhor cinematograficamente falando,
ele passa a maior parte do tempo de dia. E isso daí é uma coisa que é estranha para um filme do Batman. Mas, por outro lado, Christopher Nolan é um cara muito foda, né? Ele é um cara muito inteligente. Ele conseguiu fazer um balanço fino nessa história, né? Porque o segundo filme, embora ele se passe muito durante o dia, ele contrapesa, ele faz um contrapeso, né? Com o lance da opressão, da violência e do crime de Gotham. Então a cidade ela não se torna solar, né? Ela não se torna. Mas eu vou te falar uma coisa, essa questão que você está falando, eu até sei que eu posso até te em defesa, só para deixar claro, não gosto muito do Zack Snyder, mas. Ninguém gosta. Zack Snyder não. Aí o Nolan, ele pegou e nesse filme, no segundo filme, você vê que tem muita cena aparecendo o Bruce Wayne. Por isso que tem essa questão mais de dia. Porque justamente aquela questão. É até a questão que a gente. Do cenário que é interessante, que você bota aquela questão da dualidade. Porque você. Se a gente está falando de lobisomem, você tem aquela questão que você é uma fera selvagem, você é um lobo, e você tem aquele lado, se você está jogando de humano, claramente, você tem a sua vivência, aquela questão de você fazer as coisas normais. E é muito interessante isso. Sim, perfeito. Saber você trazer esses tons e ainda trazer as questões da existência do indivíduo, porque o cara não é sempre lobisomem. O cara sempre não está resolvendo a questão da Nação Garou. Ele também tem o seu dia a dia, suas coisas para fazer. Sim, ele também tem o local favorito dele de ir quando ele tá estressado para relaxar, né? Ele também tem a vendinha onde ele compra, a comida dele. Entendeu? Ele tem, esses detalhes, eles podem ser totalmente secundários. Eles podem ser completamente secundários, terciários na sua aventura e tudo bem, eles têm que ser mesmo. Tem outras coisas mais interessantes para acontecerem no jogo do que você ficar indo comprar pão. Mas a existência dessas coisas, desculpa te interromper, só que nessa mas concepção... a existência desses detalhes que torna aquele local palpável e portanto torna aquele local algo no qual você consegue se relacionar e criar empatia, emoção, né? Fala, Ed. E através dos pequenos detalhes também consegue se criar a cosmologia da cidade, né? Do cenário. Isso. Fala aí, Ed. A questão desse pequeno assim, deixar por baixo, eu já vejo que os pequenos temperos dão uma mudança imensa no todo. Por exemplo, aí o jogador, quando você vai apresentando, esse aqui é meu, que é a crônica, né? Daí o jogador fica, não, a gente tá preso aqui. Porra, que eu tô jogando? Eu tô jogando um RPG, que é no caso do Lobisomem Apocalipse, né? Que é um sistema narrativo. Se eu não tenho a minha narrativa, que não tem a minha vida do meu personagem, eu tô vivendo simplesmente o que o narrador quer. Não, mas o meu personagem, todos os seres, eles têm as suas vontades. E qual que é a vontade do meu personagem? Quando eu narro, eu tento conversar com os jogadores. O que você quer? O que você quer do seu personagem? Como você vê o seu personagem? Baseado nisto de cada um que eu converso, é aí que eu vou criar um mundo. Entendeu? O que esse aí dá como eu posso dizer, é o tom do personagem dele dando na aquarela completa para modificar todo o quadro. Entendeu? É isso que eu faço. Mas você começa a partir do personagem e pela demanda dos jogadores você cria o cenário? Sim, sempre é baseado nos personagens, né? Porque a crônica é os personagens, não é o narrador. Né? Se você for... que interessante. Mas eu faço ao contrário, cara. Embora eu concorde contigo. Eu concordo contigo no princípio que você descreveu, né? De que o jogo gira em torno do personagem. Isso eu concordo também. No entanto, eu como narrador, eu começo assim. Eu crio o cenário e falo, galera, a gente vai fazer um jogo que vai ser na Mongólia em 1412. Puta que pariu, Mongólia 1412. O que tinha nisso? Não importa, a gente vai jogar naquele cenário. Então você não vai me aparecer com, sei lá, um adepto da virtualidade que gosta de Matrix, né? Não vai dar certo. Então, eu só espero que os personagens, quando eu tô narrando, né, óbvio, só espero que os personagens eles se adequem à proposta. Se eles se adequarem à proposta, beleza. Mas aí, esse agora pontapé, concordando contigo,
se os jogadores fazem personagens, digamos assim, sombrios por natureza, a minha cidade vai acabar se tornando sombria também. Não que ela seja em essência, mas porque os locais onde eles vão visitar, as coisas que eles vão ver e o ponto de vista deles empregado na narrativa vai tornar ela mais sombria. Aí eu concordo contigo. Sempre lembrando, como eu falei de pintura, você que pega o pincel, você que vai começar a pintar. As cores são os jogadores, ou seja, o pontapé inicial da crônica é você que dá, sempre como narrador, entendeu? Essa é a análise. Eu acho, fiquei um pouquinho calado, mas a minha opinião sobre como construir a narrativa em relação ao local, né, do personagem e os personagens, eu sou um pouco caótico nesse sentido. Eu não gosto de chegar pro jogador e falar, olha, a narrativa ela vai ser isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso aqui vai acontecer e você vai ter que lidar com esse tipo de situação. Porque eu gosto de pegar minha narrativa num modelo um pouco mais realista, né? No sentido de que, cara, você não chega na sua vida e aparece lá um papelzinho, antes de você nascer aparece, ó, você vai ter que lidar com esse tipo de problema, aí você vai ter filho com 19 anos de idade e tudo mais. O que eu gosto de fazer é apresentar um cenário, né, que eu falo como é que vai ser, eu não costumo nem falar muito do como é que vai ser o cenário para o jogador, porque eu quero que ao longo do jogo ele vá descobrindo o cenário. Claro que tem uma história por trás, né, de tudo que está acontecendo. Eu não estou também inventando tudo que vai acontecer na sessão, mas eu gosto de deixar muito livre para o jogador ir descobrindo facetas do local que ele está. Por exemplo... Ah, legal. Eu faço isso também. Eu costumo descrever esse método como o esbarrão na realidade. O personagem do jogador está lá na cidade. E a algum momento, dentro das decisões dele, ele vai esbarrar nas situações que eu criei como narrador. Mas eu não planejo que ele chegue nelas. Ele chega por conta própria. Por exemplo, hoje eu tenho uma mesa que inclusive o Ed aqui tá jogando nela, né? Já jogou uma sessão até agora, em que é uma cidade fictícia. A cidade se passa no Brasil. Criei até um nome totalmente genérico para ela, Cidade do Leste. É uma cidade de 200 mil habitantes que tem uma enorme mineradora, né, minério de ferro, e essa mineradora meio que sustenta a cidade, né, com a economia. E é isso. É isso que o jogador vai começar sabendo da história. Aí você vai me perguntar, mas e o que é que vai acontecer? Eu não sei, descubra o que é que vai acontecer. Então, essa cidade a gente já sabe que, por exemplo, ela tem uma mineradora. Mas eu não sei onde ela está no Brasil. Não sei se ela está no sul de Minas, onde é montanhoso e frio, ou se ela está sei lá, no Planalto Central, ou se ela na cidade do Norte. Então, onde ela fica? Ela fica no estado de São Paulo, né? Ela fica na atualidade, né? Então ela seria no ano de 2017, considerando tudo que está acontecendo hoje em dia. Ela fica fazendo divisa próxima com... Agora eu vou dar vergonha. Me desculpem se eu estiver confundindo o estado. Eu lembro que eu olhei no mapa onde é que ela estava fazendo divisas, mas se eu não me engano é Rio de Janeiro, ou um estado do lado, que agora realmente me deu um branco. E ela é uma cidade muito do interior, né? Então ela não é então é uma cidade pequena. Sabe o que eu faço? Isso. Quando eu estou fazendo o planejamento de uma cidade... Não, só um segundo. Deixa eu continuar na cidade aqui do Marcos. Eu quero sentir essa cidade, entendeu? É sobre isso que a gente tá falando, né? Então me diz, Marcos, é uma cidade mineradora, né? Então eu imagino que deva ter o quê? Montanhas, alguma coisa assim. Então, essa cidade, ela é uma cidade que fica perto de encostas de várias montanhas, né? Porque ela tem que ter todo aquele vale de mineração, que é um espaço muito grande. Essa mineradora, ela produz muito, mas muito dinheiro, porque ela teve a sorte, né, na narrativa de ter encontrado um veio de ferro gigantesco, né? De modo que é por isso que uma cidade de 200 mil habitantes consegue ser sustentada pela mineradora. Só que a cidade é muito pobre. Ela é uma cidade... Mas deixa eu te perguntar aqui, esse veio de ferro, ele foi descoberto recentemente ou sei lá, na época das entradas bandeiras, aquela coisa toda da corrida do ouro brasileira?
Não, o Veio ele é encontrado um pouco mais recentemente, né? A cidade tem 20 anos. A E a cidadezinha cidade nova, começou né? justamente por causa da mineradora, Entendi. né? Ela foi feita à base, na verdade era acampamento para os moradores. Aham. Aliás, os moradores eram trabalhadores da mineração, né? Conforme a mineração ia produzindo mais riqueza, mais trabalhadores eram contratados e aí lentamente foi se formando um povoado que lentamente foi crescendo para uma cidadezinha. Saquei. E nessa cidadezinha, então, eu imagino que as crianças e tal são todos filhos de trabalhadores da mineradora. Isso, correto. E aí também deve ser um Inclusive, pessoal de renda mais baixa. isso. Inclusive na ambientação dessa cidade, eu sempre coloco que ela é uma cidade pobre, né? Mesmo tendo essa empresa fornecendo economia, porque não tem muitas opções econômicas para a cidade. Então, e, inclusive, as casas são pequenas, aquelas casas mais de interior, uma coladinha na outra. As casas não muito bem feitas, né? Acabam sendo bem feinhas. E com curiosidades que vão aparecendo na cidade, que as pessoas ao longo da narrativa vão se tocando. Como, por exemplo, ela é uma cidade que tem um número não gigantesco, mas um número muito alto de crianças de rua. Embora, curiosamente, é uma cidade que tem muito baixa prostituição, que é um elemento considerável em qualquer cidade de mineração, né? E se você for pegar uma narrativa um pouco mais realista. Pô, legal. Muito legal, Marcos. Beleza. E ao longo do tempo, os jogadores vão descobrindo que existem muitas coisas curiosas em relação à própria cidade. E essa mineração que tem uns segredinhos aqui e ali que os jogadores, dependendo do âmbito que eles entram na história, eles vão descobrindo. Posso fazer um jabá assim da mesa, explicar um pouquinho mais? Ou vou tomar muito tempo? Então, cara, a mesa, o objetivo dela é que cada jogador, com a sua especialidade diferente que está entrando dentro da mesa, vai descobrindo coisas da história da cidade. E com o tempo eles vão, com pedaços da história de cada jogador, eles vão descobrir o verdadeiro plot da cidade, que é muito mais profundo do que simplesmente uma cidade aleatória no meio do nada. Teve um amigo meu que a gente fez a narrativa em conjunto, foi do Lenda dos Cinco Anéis. A gente começou usando assim, as cidades que existem no cenário e depois a gente migrou o jogo para um vilarejo fictício nas Novas Colônias. Não sei para quem conhece do Lenda dos Cinco Anéis, tem o continente e tem umas colônias que ficam fora do continente que o pessoal colonizou. Agora eu não sei como é que vai ter o reboot da história. E o que acontece? Na história que a gente estava fazendo, os jogadores eles estavam desenvolvendo cargos dentro desse vilarejo. Como, não sei se todo mundo sabe, mas dentro do Cinco Anéis você joga de samurai. Aí vocês têm diversas funções, diversas habilidades, como todo RPG. E o que acontece? A pessoa pensa assim, dentro do Cinco Anéis é só combate, não é. Aí tinha gente que estava fazendo o papel de senhor da moeda, de administração, de líder, de mestre de dojo. E o que acontece? Aí o pessoal estava construindo, estava trabalhando dentro da história, no desenvolvimento da cidade. Sim, isso daí é uma coisa muito positiva, quando você engaja os jogadores em objetivos que constroem o cenário e não só constroem a ficha dele ou a história dele. Isso torna o jogo mais palpável, né? Mais concreto. Isso eu presenciei também, a gente já falou sobre isso algumas vezes, a Aventura Viking, que eu e o Chocos jogamos durante anos e anos e tal, né? Acontecia muito isso, os personagens eles cresciam não só verticalmente, mas lateralmente, né? No sentido de não só se tornarem mais fortes e poderosos, mas se tornarem mais pessoa, né? Eles têm mais profundidade, mais... Tem aquele amadurecimento como indivíduo, né? E também como jogador, né? Porque depois de um tempo só ficar rolando dados pra matar Fomora enche o saco. Então o seu personagem acaba tendo um filho, e aí o filho dele vai ter as próprias aventuras e tal. Enfim, essas coisas elas vão atribuindo uma sensação de proximidade. E quando você faz isso geograficamente, né, criando um cenário, isso funciona ainda melhor.
E o seu personagem não é mais só o herói, ele também é o administrador de um pequeno feudo, por exemplo. Isso daí tem várias atribuições, várias coisas que não são pertinentes para um jogo, né, porque não fazem parte de, entre aspas, uma aventura, mas eles dão uma proximidade, eles dão uma importância maior para esses detalhes, né? Então, sei lá, pelo menos no meu ponto de vista, quando eu tô jogando eu acabo me envolvendo com a história, e aí se o meu personagem, que é dono de um feudo, por exemplo, perde algumas casas no incêndio, eu vou ficar muito mais chateado do que simplesmente eu perder umas bolinhas de recursos na ficha, entendeu? Ah, com certeza. E o massa que, tipo assim, o pessoal, quando eu tava na mesa, eles tinham realmente aquele engajamento de trazer a prosperidade pro vilarejo. Então, e massa interessante também porque quando aconteciam as crises, teve um momento que teve um jogador que se desesperou. Pois é, que nem eu tava falando, o incêndio no feudo, na vila, né? Ele não é só mais uma aventura de vamos salvar os inocentes. Ele é puta que pariu, minhas coisas estão queimando. Né? Então a importância ela é diferenciada. Eu tô com uma revista em quadrinho aqui na minha frente, que ela foi publicada na década de 90, na DC Comics. Ela não é das mais conhecidas, embora os fãs da DC Comics vão reconhecer, que é Starman. Ela foi escrita pelo James Robinson. E eu acho ela, assim, tipo, genial. Eu gosto dela pra cacete. E na primeira página dessa edição aqui, ela começa descrevendo a cidade. Então vou ler aqui alguns trechos. E eu quero falar sobre esses trechos porque, com muito pouco, eu acho que o Robinson ele acaba falando muito. Ele descreve muito bem a cidade com pouca coisa. Certo? Vou começar aqui. Existe uma cidade, um lugar glorioso e singular, antigo e ainda assim novo em folha, adornado e mesmo assim aerodinâmico. Uma metrópole de hoje, de outrora, de nunca antes. Burnley Ellsworth fundou-a em 1864, empregando a fortuna que acumulou com a mineração de pedras preciosas na Austrália. Em vista disso, batizou sua criação com o nome da gema que lhe conferiu riquezas. Daí surgiu Opal City, gloriosa e singular. A cidade já teve um campeão, um Quixote de trajes vistosos, puro e verdadeiro, mas atormentado por perpétua melancolia, como de hábito são os Quixotes. Tal paladino valia-se de um artefato, uma arma que extraía poder e luz do firmamento. Com ela, o herói desafiou o mal e a injustiça, mantendo sua cidade livre do medo em tempos idos. E aí, isso aqui eu nem terminei de ler a primeira página da revista. Mas eu lembro que a primeira vez eu li esse troço e falei assim, cara, esse é genial. É claro que tem o auxílio da imagem, né? Que aqui, no caso, tem o topo de arranha-céus de um estilo meio art deco, assim, um céu roxo. Mas, francamente, a arte aqui da edição, ela não cria tanto o cenário quanto a narrativa do James Robinson. Para mim, o que ele disse nesse pouquinho foi o suficiente para descrever uma cidade em art deco, moderna, mas ao mesmo tempo com uma característica assim, meio antiga, mas antiga clássica e não antiga envelhecida, né? Uma coisa moderna antiga, né? Como se fosse aqueles retrofuturismos, né? E isso daí para mim foi apaixonante, ainda mais a referência que ele fez ao nome da cidade com a pedra de Opala, que é uma pedra preciosa, rara, que você tem que cruzar o mundo para encontrar ela. Então essa cidade também é uma coisa rara, difícil de ser encontrada. Pois é, eu recomendo a leitura. O gibi em si é muito foda. E aí tem um trecho também que ele fala sobre o herói quixotesco que já habitou o local, que é o primeiro Starman, né? Porque a revista Starman que eu tô lendo, ela conta a história acho que é o neto do primeiro Starman, e ele é o quinto Starman, uma coisa assim. Entendeu? Existem vários Starman na história da DC. Aí, quando ele fala sobre o herói quixotesco, me parece muito com o que a cidade representa.
né? Existe o lance da modernidade, mas ele era um super-herói da Era de Ouro, daquele tipo clássico, com cueca em cima da calça e roupa vistosa e colorida, mas que ao mesmo tempo usa uns aparatos científicos modernos. Então, Marcos, você que gosta de Mago Ascensão, para mim Starman, essa história, ela representa muito Filho do Éter. Porque existe esse aspecto de magia, de fascínio, por assim dizer, né? Uhum. Mas é uma coisa tecnológica, mas é uma tecnologia antiquada. Antiquada não no sentido de ser velha, mas sim de ser clássica, né? Antiga. Uma coisa meio desculpa. Uma coisa meio steampunk. Então, inclusive, uma dica que eu dou para muitos narradores é eles lerem bastante, porque eu acho que a melhor maneira de você aprender a criar um cenário, ou mesmo descrever um cenário, é você pegar um livro, geralmente de história, de narrativa. Não um livro específico de narrativa, mas um livro de história mesmo, né? Um romance. Né? Por exemplo, livros que descrevem excelentemente um cenário são, por exemplo, o que é modinha agora, né? Que é a Crônica de Gelo e Fogo, né? A Guerra dos Tronos. Ele descreve muito bem. Inclusive, o narrador ele tem um foco muito grande em explicar que seres humanos são seres humanos, então eles têm todos os defeitos humanos possíveis. Detalha muito bem comida, cenas de sexo também ele detalha, não é o foco. Outros livros também podem ajudar bastante. Por exemplo, eu quero criar um cenário muito mais fantasia. Lê Harry Potter, cara. Ele tem descrições assim curiosíssimas de um cenário que você não imaginaria ser normal. E por aí vai. E tem que perceber também como esses autores eles descrevem isso. Você vai ver que todos eles não usam só da pura descrição para criar o cenário. Eles utilizam os personagens como porta-vozes do cenário. Né? O que eu estava falando aqui da relação entre o herói Starman e a cidade é uma dessas coisas muito interessantes, que aconteceu também com o Superman. A gente falou isso no início do programa, e acontece também com o Batman. E se as pessoas acham que isso não acontece no RPG de lobisomem, elas estão enganadas, porque a gente tem que perceber que a cidade, né, entre aspas aí a cidade, o cenário que compõe o jogo, ele não precisa ser ipsis literis, né, literalmente mesmo uma cidade. Pode ser o Caerne. Então, para você criar o seu Caerne e tornar ele uma coisa mais palpável, você tem que considerar todas essas coisas que a gente estava descrevendo antes. Começar a descrição pelos sentidos e não pela história. Construir a história de maneira descritiva, mas também utilizando os NPCs, no caso, né, para descreverem essa história. E cada personagem tem um papel específico nessa construção desse cenário. E aí, para dar um auxílio de exemplos aqui, né, eu posso falar o seguinte. Noruega, que é a cidade onde se passou a aventura viking, é muito difícil eu falar todos os detalhes sobre ela, porque foram, 7 anos de jogo, né? Mas imediatamente eu posso dizer que você chega em Noruega pelo mar, porque afinal de contas a gente está falando de uma aventura viking. Então a primeira sensação que você tem ao chegar nesse local não é nem a gnose, mas é sim o cheiro de sal, é sim o vento marítimo e o frio. E aí você encontra os habitantes, que são na verdade invasores. Certo? Eles trazem com ele os deuses dele e lutam contra o deus nativo. Então, enfim, eu poderia continuar descrevendo aqui a cidade até chegar à história da invasão viking que nós jogamos e tudo mais. Mas não é preciso você fazer todo essa digressão no início do jogo. Você vai fazendo isso a partir dos personagens. Quando você está narrando então para os jogadores, eles podem chegar ao Galiard do Caerne que conta a história para eles, ou então eles podem simplesmente presenciar a história acontecendo, através das rixas entre as matilhas, através dos pactos espirituais feitos no Caerne, e enfim, por aí vai. Uma coisa que eu ia comentar, inclusive, tem um autor que é muito conhecido, acho que todo mundo conhece, de narrativa, de escrita, né, de livro,
chamado H.P. Lovecraft, né? Que ele faz exatamente o que o Pedro detalhou na descrição do que seria uma boa narrativa. O foco dele nunca é o personagem especificamente. O personagem acaba também se tornando uma narrativa para você entender como é que é o cenário. Porque a partir da visão desse personagem é que você vai entender realmente como é que é aquele lugar. Nas visões dos livros do Lovecraft, ele sempre coloca como aquele NPC ou aquele personagem principal se sente no local. Como é que ele está ali? O lugar é quente, frio, é assustador, não é? Interessante, não é? Assim, do ponto de vista de NPC, onde o próprio narrador vai desenvolver, mas também a partir do jogador se torna uma narrativa cada vez mais rica, né? Porque o ambiente é criado não só pelo narrador, mas também como pelo jogador se sente. Porque, venhamos e convenhamos, ninguém vai chegar num matadouro lá com um monte de carne de vaca, lá o sangue, aquele cheiro que é muito forte, e vai chegar lá e vai dizer, poxa, que vontade de comer pão, né? Ou vontade de comer sorvete. Exato. Tem todo uma essência. Eu acho que tem duas regrinhas. Eu acho que tem duas regrinhas de ouro que são da escrita, né, na verdade, que a gente pode empregar no RPG fazendo uma pequena modificação, né? Mas que elas ajudam muito nessa construção do cenário. A primeira e que eu considero absolutamente mais importante é show, don't tell, né? Mostre, não conte. Então, como eu estava falando, você pode chegar num KR e ter um Galliard lá que conta toda a história, tornando o seu personagem conhecedor do ambiente. Mas isso é chato, entendeu? Isso é muito monótono. Funciona para algumas coisas, você pode usar. Não estou falando que você nunca deveria utilizar desse recurso. Mas tem que saber que isso daí não vai fazer o seu jogador se empolgar de maneira alguma. Vai fazer só seu jogador adquirir uma informação. Mas agora, se você quer fazer ele integrar o cenário, você tem que deixar que ele descubra as informações, né? Então, a sensação de descoberta é muito importante. Como é que você vai fazer? Fazendo ele fazer teste de investigação? Não. Você vai fazer a história se contar por si próprio, fazendo com que o personagem presencie os eventos, né? Se é importante que os jogadores entendam, por exemplo, que existe uma guerra civil na seita, que as matilhas mais importantes elas estão em briga, por exemplo, beleza. Não conta isso para eles. Deixa eles verem as matilhas se enfrentando durante uma assembleia, talvez. Eles vão descobrir isso, eles vão presenciar. E aí vai marcar eles mais, porque eles vão ter participado de alguma forma, ainda que uma participação passiva, né, do espectador. E a segunda regra, eu acho que ela é tão importante quanto a primeira, mas ela tem que ser relativizada, porque no RPG a gente não tem controle sobre tudo. Que é o que na escrita chama de Chekhov's Gun, ou arma de Chekhov. Que é o seguinte, num livro, num romance, num conto, você não coloca uma informação que você não vai usar, né? E essa regra se chama Chekhov's Gun, porque o cara que criou essa regra, ele falou assim, se tem uma arma na sua história, em algum momento da história ela tem que atirar. Ainda que seja para travar. Ainda que seja pro tiro sair pela culatra. Mas ela tem que estar lá por algum motivo. E aí a minha sugestão para os narradores é: apresente os NPCs para que eles descrevam o cenário. Para que eles desenvolvam a história. Não coloca um NPC lá só porque você acha a ideia do personagem bacana, não. O personagem que é só bacana, ele fica puxando a atenção dos jogadores para esse NPC e não desenvolve a história. Aconteceu isso na aventura Viking também. Teve vários pontos positivos e vários pontos negativos também, né? Foram anos de jogo. O que aconteceu? No Caerne, que originalmente era de Fianna e foi depois tomado pelos Crias de Fenris, havia um NPC que era um parente, não era um garoto, que era muito famoso, poderoso e tal. Esse cara não tinha por que participar da história. Mas como ele era um parente muito respeitado por todos os garotos da seita, nós, jogadores, queríamos entender qual era desse NPC. Entendeu? A gente queria
embarcar nessa história de por que esse parente é tão fodão. Mas isso nunca teve importância real no jogo. Você tá entendendo? Então, assim, poderia dar um jogo bacana pra caramba. Mas não rendeu. Então, como eu falei, essa regra é importante, mas no RPG ela tem que ser relativizada porque não é só uma cabeça decidindo o rumo da história, né? São várias. Pode falar, Nelis. Porque eu tô vendo que vocês estão falando muito daquela questão da descrição e tudo mais, só que uma ferramenta que é massa também para prender o cenário, para dar um tchan a mais, para dar aquela pitada, sabe? Quando você tá cozinhando, você só dá uma temperadazinha básica, que dá uma reação do sabor. É você usar, se a pessoa tiver o costume também, que não é todo mundo que tem o costume, você colocar uma perfeito. trilha sonora. Perfeito. Eu acho que você acertou em cheio. Eu concordo totalmente contigo. Uma coisa que eu não uso é recurso visual. Eu não gosto. Eu, como escritor, me sinto obrigado a descrever, a colocar a imagem na cabeça da pessoa através de palavra. Mas acho que a música ela cumpre um papel. Nessa parte do. Pode falar. Porque olha só, a música vai ajudar. O recurso visual, no caso, eu uso não para eles, mas para mim, para dar para o narrador ter uma ideia de como visualizar e como poder passar pro jogador, entendeu? Isso aí eu concordo com você. Quando eu vou construir um cenário, eu olho imagens na internet e tal, para eu construir na minha cabeça. Mas quando eu estou descrevendo para os jogadores, eu não gosto de mostrar a imagem. Muitos narradores fazem isso, né? Mas eu só falei da imagem pelo seguinte: embora eu não faça isso com imagem, eu acho que a música ela ajuda muito, porque ela cumpre o papel de te jogar num clima de maneira muito imediata, né? Por exemplo, quando você tá hoje mesmo, eu tava numa mesa que eu tava narrando Cyberpunk, tava narrando Interface Zero. E o que acontece? Já boto aquela música tech, mas eu boto também um pouco opressora, ou umas coisas. Hoje, como o tema da campanha foi um pouco mais focado numa parada meio Mad Max, com Cúpula do Trovão, eu já pego, enchi aquelas músicas com batida. Próximo techno, assim, tipo, para passar o aspecto da galera, tudo excitada pelo sangue, pela violência, tudo mais aquilo. E eu acho que, tipo assim, quando você vai passar aquele clima, vai fazer a descrição da cidade, por exemplo, vou fazer uma descrição de Metrópolis. Cara, você pode botar aquela música, mas com maior vivacidade, para passar aquele clima que a gente tava falando do tom do sol, do brilhantismo, da evolução. Enquanto que quando você for falar de Gotham, a gente bota aquela música mais tensa, mais sombria, mais soturna, sabe? Por exemplo, eu tô narrando Vampiro, eu tô querendo passar aquele clima, eu pego até mesmo eu pego a trilha sonora do jogo do Bloodline, que ajuda, que tem umas pegadas, umas sacadas muito boas. Por exemplo, você já escolheu uma música, por exemplo, já pensando naquela boate, o que aquela boate costuma tocar? É um blues? É um jazz? É um tech? Você já escolhe a música já pensando o que vai ser mais ou menos a trilha sonora daquela música boate. É um troço muito foda, né? Eu mesmo, quando eu ouço a trilha sonora lá de Coração Valente, só falta eu pintar a cara de azul e colocar um filtro, porque eu vi o piano na mesma hora, velho. Porque a questão é o seguinte, se a gente vai fazer a narrativa do cenário, a gente tem que fazer de alguma forma que prenda a imaginação do jogador. Se a gente conseguir prender o áudio, o visual, fazer ele trabalhar naquilo, que todo mundo quando vai ver o filme, o que quer ver? Cara, você vendo um Superman, você vendo um Batman, cara, a trilha sonora quando é boa, ela te prende. E isso é interessante você falar disso, porque volta ao primeiro assunto desse teste de enigmas, que foi sobre as sensações, né? E aí, algumas sensações elas vêm para nossa consciência de maneira mais ou menos inconsciente. O tato, o olfato e a audição, elas são mais ou menos inconscientes, quando você sabe o que você está olhando o tempo todo, né? E aí o que acontece? Embora você no jogo de RPG os jogadores estejam usando a audição o tempo todo,
para cumprir esse papel de criar um clima, a música ela dá esse suporte, né? Enquanto que para você dar o mesmo tom com os outros sentidos, aí você tem que usar as palavras mesmo para descrever. O que você ouve no jogo ele pode ser trabalhado de outras formas, não só através da descrição. É porque quando eu tô fazendo essas narrativas, por exemplo, você falou, o cara vai invadir um ninho de aspirais negras. Eu já penso, eu já tenho um kit de áudio, já que são aquelas OST de próprios filmes, saca? Uhum. Aí, por exemplo, eu quero invadir esse ninho. Cara, eu já penso naquela trilha sonora do primeiro Alien, do segundo Alien. Sim, porra, muito foda. Inclusive, agora que você falou de espiral negro, na edição mesmo eu vou colocar um black metal bem sinistro, Celtic Frost, Riptide, qualquer coisa assim. E tipo assim, você pode ver que a trilha sonora do Alien, que não tô falando as músicas que tipo assim, eles botam pra fazer a divulgação de bandas e tudo mais. Eu tô falando aquela situação, aquele tudo, aquela batida de coração, o arranhar de grade, se for o caso, ou sentir lá. É uma parada assim, tipo assim, pra fazer o cara se sentir assim, cara, o que tá acontecendo? Eu moro em Montes Claros, cidade do norte de Minas, mas eu sou carioca. Aí antes de vir para Montes Claros, eu morei numa cidade, durante 1 ano e meio mais ou menos, eu morei numa cidadezinha de interior, bem pequenininha, chamada Coração de Jesus. Nessa época, eu e meu irmão, a gente dividia o mesmo quarto. E eu lembro que nesse período todo que eu morei no Coração de Jesus, eu, né, logicamente, dividindo o quarto com meu irmão, nós dois estávamos viciados em Diablo 1. Daí você tira o tanto que eu sou velho. Aí era assim o nosso regime. Enquanto eu dormia, meu irmão estava jogando. Quando ele ia dormir, eu ficava jogando Diablo, sacou? E como a gente dividia o quarto, a gente ficava ouvindo aquela musiquinha o dia inteiro, a noite inteira. O tempo todo, sacou? Então assim, quando você joga Diablo 1, quando você chega lá nos níveis do inferno, tem na trilha sonora, lá no fundo, tem tipo umas mulheres gritando, umas coisas assim. Eu sei, eu me lembro. Eu lembro dessa parada infiltrar. Eu não tô de sacanagem. Eu lembro de ter pesadelo e acordar, entendeu? No meio da noite por causa da música. Porque eu tava ouvindo uma música de um jogo de terror e aí esse troço influenciava enquanto eu tava lá no quarto dormindo, entendeu? Então, a trilha sonora ela foi capaz de me gerar um pesadelo. Na verdade, não sei se gerou pesadelo, se, enfim, foi uma simbiose aí, mas aconteceu. Então, existe esse poder na música. Não, você já jogou Dark Souls? Já joguei, sim. A música do Dark Souls, cara, ela não consegue passar o clima de opressão, de medo, que ela tem aquela ópera forte, saca? Uhum. Principalmente a trilha do Dark Souls 3. Se você pegar ela e começar a usar, caraca, meu irmão, dependendo da descrição que você aplica, meu irmão, dá um impacto fodido. Sim. E vocês três, quanto à geografia mesmo do local, vocês criam coisas do tipo nome de rua, nome de estabelecimento, assim, celebridades, pessoas famosas, causas, números, esse tipo de coisa? Tudo. Ruas, números. E a grande maioria, pra mim, é na hora. Porque como você cria na hora. Na hora, grande maioria. No improv, por improv. Isso. Para o lugar. Sabe por que eu tenho muita dificuldade com isso? Eu crio o local. Tipo assim, eu crio um local específico. Que aí, tipo assim, a descrição das ruas eu tento usar números ou letras pra poder, pelo menos, se localizar, entendeu? Pra galera não ficar perdido. Mas, tipo assim, dar nomes eu nunca usei esse recurso. É uma novidade, eu até posso começar a usar pra ficar mais fácil. Acho interessante. Eu não sei se você dá nome aos locais pra ficar mais fácil, não, cara. Eu acho que você dá nome aos locais só pra você dar uma familiaridade. Entendeu? Ao ambiente. Em RPG você virar e falar assim, não, você tá na rua Y, você tem que ir pra rua B
isso daí pouco importa, porque está na cabeça a descrição, né? Senão é uma coisa visual. Assim. Então, a não ser que você esteja usando um mapa, isso não vai te facilitar, não. Mas eu acho que ele vai te jogar no local. Por exemplo, vamos voltar aqui às cidades fictícias dos quadrinhos, porque elas nos servem como exemplos muito bem. Em Gotham, existem alguns locais estabelecidos. Não sei o quão fã de quadrinhos vocês são ou não são, mas em Gotham existe o Beco do Crime, existe a prisão Blackgate, existe o Asilo Arkham, né? Existe a mansão dos Wayne, que fica um pouco afastada da cidade. Tem uns pontos chaves, né, no caso. E para quem é fã da revista em quadrinho ou dos games, acho que até dos filmes, dependendo de qual filme você estiver falando, né? Você consegue reconhecer algumas informações sobre o local e mais do que isso, também uma espécie de sensação mesmo. Né? Eu sou muito fã do Batman, eu li essa porcaria a minha vida toda. Então quando falo do Parque Central de Gotham, eu não tenho a mesma sensação de imediata, né, na cabeça do que o Central Park de Nova York. São coisas totalmente diferentes. Eles são realmente... Eu leio as HQs do Batman e parece que realmente é uns tons muito mais sombrio mesmo. O tom de Gotham parece que é mais aterrorizante do que o de Nova York. Mas uma coisa que é interessante você estava falando assim sobre esses tons, Nomear os nomes, os locais, cara, pior que você falou desses principais, mas tem uns que são piores ainda, porque tem aquele velho parque de diversões que o Coringa usava bastante. Sim. Não, eu falei dos principais, mas existem vários locais. Né, então, o interessante é que em Nova York tem esse negócio desse parque abandonado. Uhum. E quando eu jogava D&D, bem na adolescência, era sempre o mesmo narrador. Um abraço, André. Se você estiver ouvindo, um abraço aí, Camacho. Então, o André, ele sempre narrava D&D, era um jogo mais simples, né? A gente era adolescente e tal, não tinha tanta maturidade, mas ele sempre colocava a gente na mesma Taverna do Cão Caolho. Quando não era a Taverna do Cão Caolho, era a Taverna da Madeira Molhada. 2 nomes mongoloides, mas que estão no meu coração. Porque eu já comecei tantas aventuras nessas tavernas que, para mim, os locais eles têm. Eu tenho imagem pronta deles na cabeça. Né? Entendeu? Por sinal, essas 2 tavernas ficavam na Avenida Quinta Sul. Inclusive, galera, eu tenho uma pergunta. Ficou assim na garganta durante todo o nosso cast. Em que tipo de cenário vocês preferem mais? Vocês preferem mais uma narrativa numa cidade fictícia ou não? Vocês preferem narrar ao redor do globo, em algum país específico? Vocês preferem ou não narrar no Brasil? Eu acho que Como é que é pra vocês de 2 coisas. Pra mim, qual jogo eu tô jogando e qual época eu tô jogando. Porque eu me amarro em fazer jogo histórico. E aí se eu for fazer um jogo, sei lá, né, na Babilônia, por exemplo, eu vou pegar algumas informações históricas sobre a cidade, de repente utilizar algum personagem histórico na minha aventura. Mas agora, se eu não tô. Se a preocupação do jogo não é representar um momento histórico ou um local específico, aí eu prefiro usar o modelo de cidade fictícia. Mas eu gosto de fazer cidade fictícia do mesmo jeito que é feito Metrópolis, Gotham e Opal City, que eu li aqui para vocês. Uma cidade que você consegue reconhecer, que você consegue fazer um paralelo com outra cidade real, mas que ela, mesmo assim, tem suas próprias características. Bom, eu gosto de inventar também, só que de vez em quando eu começo a usar paralelos das cidades reais. Eu falei do Cyberpunk que eu estava jogando, vou usar o mesmo exemplo também, que nessa campanha aqui de Cyberpunk eu estou narrando em Brasília, a capital. Só que a questão é a seguinte, você fala assim, como é que vai ser uma Brasília em relação à nossa Brasília agora de 2017 em relação a uma Brasília de 2099? Vai mudar muita coisa. Então, em 2099 tem o Homem-Aranha, né?
Tem, exatamente. Eu me baseei justamente na ideia do 2099 da saga dos quadrinhos do Homem-Aranha. E aí, tipo, o que acontece? Eu já comecei a mudar os tons, já comecei a criar eventos que mudou. Porque não sei se alguém aqui já esteve em Brasília, mas tem uma questão de a gente tem a delimitação de altura para prédios aqui em Brasília. Não pode ter prédio maior que o Congresso Nacional. Aí, tipo assim, você fica assim, pô, o Congresso Nacional em 2099 vai ficar uma coisa meio ridícula. Aí eu já criei um evento, um evento que gerou terremoto, que destruiu o Congresso Nacional original, fizeram um outro maior, trouxe os climas, trouxe aquela questão de opressão, que é totalmente diferente da Brasília que é aqui. Temos aqui a Brasília, que é tipo assim, que hoje todo mundo retrata, que é a cidade da corrupção. Isso meio que todo mundo traz esse aspecto. Só que eu queria falar assim, cara, a Brasília de 2099 vai ser uma Brasília tipo mais violenta, mais sádica, lembrando um pouco a São Paulo hoje, mas também com os climas da política. Eu peguei fiz uma gama de misturas em que é Brasília, mas não é Brasília. E em 2099 vai ser tudo Mega City One, igual o Juiz Dredd, tá ligado? Isso, exatamente. E o massa é que você consegue trazer todo o sentido. Você falar assim, o cheiro da podridão lá, não aquela podridão que a gente fala da sujeira política, mas a podridão na cidade, o cheiro de poluição, o cheiro de óleo, porque você tem androides andando pelas ruas. Esse tipo de coisa você pode trazer pro jogador também. Eu tenho a mesma visão partido do Pedro, né? Depende muito do que, pra quê, por quê, tá ligado? Eu sou muito disso. Mas normalmente, como eu narro somente lobisomem, eu tento colocar menos tecnológico possível. Porque eu acho estranho, tá ligado? A Weaver, por assim dizer. Por exemplo, os andarilhos de asfalto que trocam partes do corpo, coloca robô, coloca lá um Você também não gosta, laser não. no Eu não ombro, gosto tá desse ligado? troço não, cara. É isso, cara. Eu também, eu acho Eu sou conservador nesse troço aí. E com isso. Não, eu também. Com isso, eu tento colocar. Não, é porque eu já narrei. Eu já narrei futuro, tá ligado? Eu narrei 2015. Cara, foi chato, tá ligado? Ah, como que você vai fazer isso? Ah, eu vou acessar a internet pra fazer isso. Ah, e aquilo. Eu vou fazer isso na internet. Ah, e aquilo. Pô, tirou todo aquele clima de investigação que eu gosto, tá ligado? Que a minha narrativa não é porrada, 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 porrada. É a parte enigmática dos espíritos, né? A investigação para encontrar o inimigo. Tem pouca luta. O mínimo possível, só o necessário. Como eu falo, só o necessário. Mas é garoto, então já viu. Daí com isso eu tento sempre trazer esse negócio dos enigmas, dos espíritos, essas coisas na minha crônica. Quando tava lá, nossa, cara, era bem travado, tá ligado? Não dava pra explorar isso. Eu reparei isso nesse teste. Daí, o que eu fiz? Agora, a narrativa atual, eu coloquei uma 1998. Nossa, cara, dá pra explorar isso aí de boa, tranquilo, sossegado. Mas tá isso porque é um jogo de lobisomem, uma delícia, né, cara. Que puxa pra selvageria. Isso, cara. Mas, sei lá, se você estiver jogando mago sim, com é uma delícia, cara. Tecnomago, por exemplo, aí não tem jeito, tem que ser. Tem que ser não, né? Mas é uma tendência quase que absoluta você jogar no centro urbano. Sim. Ah, mas não tem aquele. Uma série que você me falou uma vez lá do. Qual é o nome daquela. Bem antigona. Eu não lembro agora. Tinham alguns episódios dessa série, pareciam coisas mais tecnológicas, série, assim, cara? tipo, avançadas, só que naquela. Eu não lembro agora. É uma lá que. Sim, a gente tava conversando. Acho que o Marcos também tava nesse dia. A gente tava conversando sobre ela, eu vi uns negócios lá, tecnologicamente, aquilo não existia naquela época, só que tinha aquele deslumbre, né? Como, por exemplo, daí lembro agora de um livro agora que me lembrou de coisas tecnológicas, assim, dando um passo, assim, sobre a sociedade atual, né? O desenvolvimento social do todo, é a viagem pra Lua. Pô, foguete o cara descreveu lá quando os caras estavam... mal tinha um trem. O cara descreveu exatamente. Agora eu não lembro o autor.
que é a Viagem pra Lua. Mas aí esse lance de cara jogo descreve- urbano, jogo rural, jogo selvagem, ele é uma coisa muito do lobisomem, né? Eu acho que acontece muito com do D&D isso lobisomem. também, entendeu? Porque na minha experiência como jogador de Dungeons and Dragons, que não é uma experiência tão extensa assim, eu nunca fiquei numa cidade, porque sempre tinha que viajar para as aventuras, entendeu? Então o foco de descrição, de criação de cenário nesses jogos, ele era totalmente diferente. Era muito mais focado nas transformações da jornada, né? O cenário em volta do personagem, ele transformava conforme o personagem evoluindo, por assim dizer, do que o que acontece nos jogos de lobisomem, vampiro, mago, que enfim, o cenário também se transforma com o personagem, mas ele é mais independente, por assim dizer. O cenário acaba sendo um personagem também. Por quê? Porque existe esse enfoque de você criar o caerne, criar a capela, criar as estruturas sociais como o matilha, o bando. Bem, quanto a mim, cara, sobre a própria pergunta que eu fiz, eu sempre fui meio enjoado com algumas coisas, né? Então, eu já peguei um jogo que já era difícil de narrar, que é Mago, né? Não um jogo mais difícil de narrar, com certeza não é, mas pelo aspecto filosófico eu acho que ele tem um desafio a mais. Ele é nível hard. E eu ainda dificultei mais ainda a minha vida, porque eu tinha decidido de que eu só narraria, pelo menos no início, cenários brasileiros. Porque eu percebi primeiro que havia um preconceito muito grande com narrar no Brasil, como se as pessoas acreditassem que ou no Brasil só pode ser uma comédia, ou aqui realmente não é capaz de gerar um plot, né, uma história, um enredo, porque a gente não tem, né, conteúdo suficiente, como por exemplo um Los Angeles da vida, um Manhattan, e por aí vai. Pô, mas uma coisa que eu falo, que eu acho é o seguinte, que isso aí é o narrador que tem que puxar a galera pra esses climas. Porque, por exemplo, o Changeling que eu tô jogando em Brasília. E tipo assim, quem mora aqui sabe que tipo assim, Brasília não tem a mesma estrutura que uma São Paulo, não tem uma estrutura que nem o Rio de Janeiro, tem muitas falhas estruturais aqui, mas o narrador ele soube trazer um clima, cara, que porra, ficou muito mais sombrio, mais assustador do que você fosse jogar em São Paulo. A verdade é que a gente não pode depender tanto de Metaplot, não, porque a gente está na América do Sul. E, infelizmente, no caso do Mundo das Trevas, muitas coisas ficaram mal feitas aqui. E eu não acho que foi por má fé, por preconceito, nem nada assim. Eu acho que, na época, os escritores eles não tinham a enxurrada de informação sobre a gente, né? Como hoje em dia eles podem ter. E a maior prova disso é a edição de 20 anos do Mago, que meio que corrige esse erro de percurso aí e dá uma representatividade maior. Pelo menos eu acho isso. Só pra falar, o Shadowrun, a comunidade brasileira contribuiu para enriquecer o cenário. Não, cara, Não sei espera aí que em breve assim, os nossos planos, eles têm que respirar aí no ritmo próprio, mas a gente vai lançar o cenário brasileiro. Não, eu falo porque é o seguinte, antigamente você trouxe essa questão de que eles não tinham conhecimento, só que eu tô falando que agora a nossa comunidade, a comunidade latina, tá trazendo essas informações para eles, entendeu? Sim, tem que continuar trazendo, a gente tem que pegar aí, por exemplo, lembra que eu falei que eu tava narrando Interface Zero? Então, esse cenário, pô, ele deu um up pro Brasil que você fica de cara, que ele coloca o Brasil como se fosse uma mega potência. E tipo assim, quando você lê o livro básico, ele não puxa muito, que o foco da história é a América do Norte, mas você vê que ele fala que o Brasil se tornou uma potência, não é mais Brasil, é Nova Brasília. E você vê que agora o Shadowrun tem os suplementos próprios do Brasil, que eles estão fazendo agora, do quinta edição. Então. Mas aí eu me pergunto, ao ler esses suplementos, esse material, além da informação
própria para jogo, né? Como os cenários, os NPCs, os eventos e tudo mais. Nesse material, existe uma descrição do local que permite para as pessoas que não são do Brasil ter uma sensação de conhecer melhor e falar, poxa, o Brasil tem essa vibração, por assim dizer. O que eu posso falar é o seguinte, o Shadowrun, como eu disse, os brasileiros começaram a participar. Então o que acontece? Ele tem a própria história da América do Sul, mas eles foram jogando muitas informações, criando um misticismo dentro do cenário que criou, fazendo com que a gente se sinta parte da história, entendeu? Ah, legal, bom, bacana. Tanto que aquela questão, uma coisa que é interessante, que o Lobisomem terceira edição meio que trouxe também, foi aquela questão do Gogol Feng na Guerra da Amazônia. Gogol Thanks First? Tipo assim, eu acho que o Gogol não tem nada que tá na Amazônia, tá ligado? Mas eu acho que ele tem um papel a cumprir esse cenário. Assim, na minha cabeça atualmente ele é indissociável também. Apesar de existir uma espécie de uma sensação de o que você tá fazendo aí, cara? Você devia estar numa história do He-Man. Vocês começaram a falar de coisas bastante interessantes, de material sendo produzido no Brasil, para o Brasil, aliás. E isso é super legal, porque realmente, como o próprio Pedro falou, a gente não tem material para o Brasil. É como se o Brasil não existisse para White Wolf até a época que ela produziu, né, no tempo dela. Então, esse foi o meu objetivo ao longo do tempo, né, criar uma narrativa no Brasil, para tanto produzir possibilidade que os jogadores tenham um cenário diferenciado, né, porque, pelo menos em Mago, assim, pelas mesmas que eu conheci, havia um tesão absoluto em fazer narração em Nova York e em Nova Orleans. Eu não sei porquê, mas os jogadores realmente, os narradores eram apaixonados por esses cenários. E basicamente é isso, galera. Brasil! Posso fazer o meu jabá? Uhum. O meu jabá é o seguinte: aqueles que nunca jogaram Lobisomem Apocalipse e quer aprender sobre, pelo menos, uma versão do mesmo, é só aparecer quinta-feira. Quem quiser entrar aqui no Discord aqui, a gente joga. Antes da transformação, o que é transformação, o que é ritual de passagem, tudo isso normalmente, pelo menos a grande maioria que eu já vi, eles não fazem isso, entendeu? Mas é interessante isso, esse ponto de vista ser entregado para os jogadores, entendeu? Legal. Esse aqui é meu programa, mas foda-se, eu vou fazer meu jabá. Escute o Teste de Enigmas, escute o Garocast, escute Quebra do Osso, escute Gnose Etírica, acompanhe a nossa Garou no Discord, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Google+, na porra toda. Entre no meu blog pessoal, é o Caneta Hermética, canetahermetica.blogspot.com.br. E venha pro Discord, vamos trocar uma ideia aqui no KR da Nação Garou, porque quando você menos espera, você tá lá jogando prontidão mais raciocínio, porque do nada você tá numa gravação igual o Marcos, o Ed e o Alfredo estão aqui agora. Chegou hoje e já tá numa gravação, porque aqui é assim, é no supetão, cara. Nas divisas do KR você já vai passando pra Que crimes. coragem! Então valeu, galera. Muito obrigado. Um uivo de despedida.